IH9, Rádio Bandeirantes. Da União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Porto Alegre, município brasileiro e capital do Rio Grande do Sul. Cidade que respira futebol, mas quando chega o dia de um Grenal, a cidade pulsa de um jeito diferente. As ruas ganham suas típicas cores e até o ar parece carregar um peso que só quem já viveu esse clássico entende. Não é só um jogo, é uma batalha de tradição, orgulho e pertencimento. De um lado, o azul, preto e branco do Grêmio. Do imortal tricolor, dos torcedores que vão a pé para o que der e vier. Simplesmente e exclusivamente com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Do outro, vermelho e branco do Internacional. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas as vagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Da glória do desporto nacional, do passado alvirrubro, motivo de festas, o teu presente diz tudo, sempre trazendo à torcida alegres emoções. Duas forças que sabem exatamente o que é o futebol e se espalham por toda a cidade. A rivalidade se desenha nos bairros, costumes, famílias, pais e filhos torcem juntos ou separados, vizinhos trocam provocações e até o mate amargo tem um gosto diferente, dependendo da cor da camisa que se veste. No Beira-Rio ou na Arena, cada Grenal escreve sua própria história. Há jogos marcados pela técnica refinada, como aquela dos anos 80, outros pela luta até o último minuto e alguns pela tensão insuportável dos anos 2000. Mas sempre há emoção. Cada dividida, gol, defesa, carrega um peso que não se mede em simples pontos na tabela. É o peso da glória, do direito de cantar vitória na segunda-feira. A expressão Grenal surgiu em 1926, quando o jornalista Ivo dos Santos Martins, cansado de escrever por extensos, longos nomes dos clubes, criou o termo. Já o ex-governador do Rio Grande do Sul e patrono do Internacional Ildo Meneghetti definiu o clássico de uma forma tautológica: Grenal é Grenal. Mas essa rivalidade é muito antiga. Em 21 de junho de 1909, 4 representantes do Internacional reuniram-se com dirigentes do Grêmio na sede da Sociedade Leopoldina Porto-Alegrense para tratarem do primeiro confronto entre os dois clubes. O Colorado, fundado 2 meses antes, convidava o tricolor para ser o seu primeiro adversário. A partida inicialmente seria realizada em 27 de junho, mas com a proximidade de um jogo previamente marcado, o então presidente do Imortal, Major Augusto, declarou que sua equipe entraria em campo com o segundo quadro, ou o time reserva. Por isso, os dirigentes do Internacional não aceitaram e exigiram que seu adversário jogasse com o time principal. A diretoria gremista concordou, porém, como a agenda do clube estava lotada, a partida seria realizada somente no mês seguinte. Com isso, o primeiro Grenal da história ocorreu no dia 18 de julho de 1909, um domingo no Estádio da Baixada, que pertencia na época ao Grêmio. Às 15h10, as duas equipes entraram no campo da Baixada, precedidas pelos seus respectivos presidentes e pela banda da Brigada Militar. Na partida, Edgar do Grêmio, aos 10 minutos, marcou o primeiro gol do jogo e da história do clássico. O atleta ainda marcou mais 4 gols, sendo o restante dos tentos marcados por Júlio Grunewald 4 vezes e Moreira 1 vez, totalizando o placar em 10-0 para o tricolor, a maior goleada da história dos Grenais. Bastaram apenas 39 anos para o Colorado dar o seu troco. Um 7-0, 1948, na partida final do Campeonato da cidade de Porto Alegre. O jogo foi realizado no campo do Clube Tricolor.
Era a época do rolo compressor. Alguns nomes haviam mudado, mas a base de Ivo, Nena, Abigail, Tesourinha e Carlitos estava mantida. A rapidez das jogadas e os arremates fortes do Colorado fizeram a rede do Grêmio balançar 7 vezes, com 4 gols de Vidalba, 2 de Carlitos e 1 de Roberto. Até hoje, essa é a maior goleada da história do Internacional sobre o seu rival. O Grenal é um evento que transforma Porto Alegre em um verdadeiro campo de emoções, e ninguém traduz melhor essa atmosfera do que as vozes que narram a história deste clássico. Daniel Oliveira, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, viu duelos inesquecíveis e sabe que, independente do momento dos clubes, o Grenal sempre tem vida própria. A minha posição ela pode ser um tanto quanto bairrista, mas respeitando todos os grandes clássicos do futebol brasileiro, o Grenal é um jogo diferente. Basta ver jogadores que atuaram nos diversos centros do Brasil e que vivenciaram esta realidade deste grande confronto. O que eles pensam, como hierarquicamente eles colocam o clássico Grenal. Em sua maioria, entendem ser a maior rivalidade que existe no futebol brasileiro. São quase 500 municípios no estado do Rio Grande do Sul. E poucos são eles que têm no futebol local a sua identidade. Em sua maioria, são gremistas e colorados. Alguns podem até dizer que é só mais um jogo, mas a cidade prova o contrário. O trânsito tem outra cadência, os bares lotam mais cedo e as rádios e televisões não falam em outra coisa. Tudo gira em torno da bola que ainda vai rolar. E quando se fala que num clássico Grenal o Estado para, é a mais absoluta verdade, sem nenhum tipo de forçação de barra. É um jogo difícil, é um jogo tenso, é um jogo emocionante. No caso de quem tem a responsabilidade de contar a história do Grenal como narrador, é um jogo que te marca para o lado positivo ou para o lado negativo. Qualquer tipo de manifestação, ela se torna marcante e até mesmo motivo de cobrança de um dos lados. E não há escapatória. Um resultado pode moldar todo o restante da temporada. A vitória fortalece, dá moral, embala a torcida e pode ser o impulso necessário para grandes conquistas. Já a derrota pesa, abala e pode transformar um ano promissor em um verdadeiro pesadelo. O Grenal é um jogo que te exige uma preparação diferente. O Grenal é um jogo que faz parte da linha do tempo do futebol do Rio Grande do Sul. Ao final de cada temporada se avalia desempenho, colocações em competições, objetivos alcançados, títulos que vieram ao longo do ano, mas sempre se fala também no clássico Grenal. O Grenal é um jogo pautado por inúmeras frases. Grenal é um divisor de águas. Grenal é o jogo que arruma a casa. E outras tantas frases que pautam a história desse clássico. O Grenal, sim, é um jogo diferente, até por ter a maior rivalidade no futebol brasileiro entre gremistas e colorados, colorados e gremistas. Até isso tem que se cuidar, porque quando se fala de um clube na frente do outro, há também uma cobrança do torcedor. Mas o Grenal não é apenas um espetáculo para quem assiste, ele também mexe com quem cobre o dia a dia dos clubes. Caliel Dornelli, setorista do Grêmio, sabe bem como se preparar para uma semana como essa. São dias de apuração intensa, bastidores quentes e a missão de captar cada detalhe que pode fazer a diferença dentro de campo. Mas engana-se quem acha que a preparação para um Grenal é diferente só para Grêmio e Inter. Não. Também é diferente para a imprensa. Na normalidade, se apegar aos mínimos detalhes já faz muita diferença, mas em uma semana Grenal é ainda mais importante, porque sempre tem aquele mistério Grenal, onde os dirigentes deixam vazar uma incógnita na equipe, algum jogador que por problema físico possa ficar de fora. Então isso sempre tem na semana Grenal, os mistérios que são realizados de maneira proposital pelos dirigentes, pelas pessoas que estão no ambiente. Então os detalhes fazem muita diferença.
Do outro lado da rivalidade, Michele Silva acompanha o Internacional. Para ela, o clássico não começa no apito inicial, mas dias antes, quando cada declaração de jogador, cada movimentação de torcida e cada detalhe de treino pode indicar o que ainda está por vir. A preparação para um clássico Grenal ela é sempre intensa. Eu gosto de pensar que a gente se prepara para qualquer jogo da mesma forma. Eu tenho ali a minha rotina, assim que eu sei se eu vou comentar ou reportar, eu tento adotar ali uma linha de buscar as informações, os jogadores, as equipes, histórico, retrospecto, contexto, mas a gente sabe que o clássico Grenal, ele traz elementos diferentes. A régua do Grenal, da transmissão, ela parece ser maior também, de certa forma acaba impondo para nós profissionais que a gente se dedique ainda mais, além do normal. E uma preparação que já começa na semana do jogo para o clássico Grenal começa ainda antes. É rivalidade, emoção, história sendo escrita a cada novo capítulo. Para a repórter da Rádio Bandeirantes, um em específico marcou e muito a sua vida e sua carreira. Um Grenal que marcou muito para mim enquanto profissional da Rádio Bandeirantes, da Band TV, foi o Grenal do Couto Pereira, em junho de 2024, junho do ano passado. O segundo Grenal disputado fora do Rio Grande do Sul. Uma partida que me marcou bastante como profissional e pessoalmente também, porque foi uma das minhas primeiras viagens pós-enchente. Uma das minhas últimas viagens antes da enchente foi para o Paraná, para Ponta Grossa, quando eu cobri Operário e Grêmio pela Copa do Brasil. Quando eu voltei, já fui transferida para o jornalismo geral e já tive que cobrir a enchente em Canoas, que é a cidade onde eu moro. Tive que sair de casa também. Depois de todo aquele mês, 1 mês e 10 dias fora de casa e voltar a trabalhar, voltar a ir a Porto Alegre, as coisas começarem a voltar ao normal, ter essa oportunidade de estar na cobertura de um clássico Grenal pela Band TV na época, também pela Rádio Bandeirantes, foi muito significativo. E também ver a mobilização do torcedor do Grêmio, do torcedor do Inter, saindo de Porto Alegre, de cidades vizinhas, de outros estados, indo até o Couto Pereira para viver essa experiência de clássico Grenal, para estarem nas arquibancadas do Couto Pereira, depois de tudo que o nosso estado passou em maio de 2024, ver essa mobilização do torcedor da dupla Grenal foi muito bacana. Algumas curiosas, em sua maioria tensas, mas também de semanas repletas de histórias inesquecíveis. Dentre elas, táticas apresentadas muito antes da bola começar a rolar, como conta o comentarista do Jogo Aberto e profundo conhecedor deste clássico, Chico Garcia. Eu já vivi muita história de Grenal, de jogador chegar de muleta e ir pro jogo, só para disfarçar, para que o adversário, para que o outro lado saiba que aquele cara não ia jogar, o cara entra em campo e acaba com o jogo, o cara entra com uma bota de gesso e acaba jogando. O Luxemburgo certa vez colocou 12 na escalação inicial, entraram 12 jogadores em campo, depois ele tirou um para gerar mistério na cabeça do rival. É uma loucura, gente, é uma loucura. E a semana, ela é uma constante, tem horas que tu tem que desligar, mas não consegue. E aí começa a pensar no jogo, já te dá um frio na barriga, porque é aquela tensão que vai chegando no momento decisivo e a véspera, cara. E aí os minutos que antecedem o jogo, eles são assim, já dentro dessa tensão que eu falei, assim, de como é o jogo em si. Cara, é um nervosismo constante, não tem jeito. Porém, muitas vezes, as semanas não são prazerosas para quem vibra e sente este confronto. O que o Grenal significa pra mim? O Grenal, ele não é prazeroso, ele não é um desfrute, ele não é um divertimento. Depois que ganha, é maravilhoso, mas a espera do Grenal e assistir a um Grenal é uma experiência das mais tensas do mundo. É como você esperar um filho nascer, é muito nervosismo, é uma tensão o tempo inteiro, você treme, você fica nervoso, você não quer comer, pelo menos eu sou assim, né? Durante o jogo inteirinho. Se faz 1-0, você acha que vai empatar, se faz 2-0, você acha que é perigoso, se faz 3, 4-0, você ainda tá preocupado. Cara, é uma loucura, é uma loucura. Não tem como ser diferente, não tem como ser tranquilo, não é um jogo de futebol apenas, é muito mais do que isso. Na verdade, o Grenal não é sentido apenas por jogadores, torcedores ou jornalistas. Esse clima impacta também aqueles que tomam conta do espetáculo, os árbitros das partidas. Um deles, Renato Marcília. Esse é o clássico mais difícil do Brasil.
a rivalidade não tem igual. E a dificuldade ela aumenta porque fica muito restrito a 2 clubes. Rio São Paulo, por exemplo, você tem 4 grandes clubes. Então dilui um pouco a pressão. Era normal a federação, quando antes de divulgar a escala, ela chamava o árbitro, no meu caso, chamava outro. Se eu estava escalado, dizia, olha, Renato, tu que apita o Grenal. Eu avisava assim na segunda-feira. A escala só saía na sexta. Chegava na quarta ou na quinta, eu pegava a minha mulher e meus filhos e saía de Porto Alegre. Pra sair fora do ambiente. Porque eu vou sair a escala na quinta ou na sexta. Você tá ali, é o seu filho no colégio, é a mulher no supermercado, é você sair na rua, enfim. Para Anderson Daronco, sem discussão, é a maior rivalidade de todo o futebol brasileiro. O mais difícil, sem dúvida nenhuma, é o Grenal. O Grenal, ele é diferente, cara. Quando eu vou apitar um Corinthians e Palmeiras em São Paulo, Vasco e Flamengo no Rio, basicamente eu não vivo a semana do jogo, né? Eu pego o meu avião no sábado, chego lá, durmo, vou pro jogo, apito, durmo de novo na segunda-feira, eu volto pro Rio Grande do Sul e o assunto fica lá. O Grenal ele já começa geralmente uma semana antes, aí eles começam a buscar todo um histórico, né? E muitas vezes ele não termina no apito final. Geralmente ele não termina no apito final. E pra gente que é daqui, tem que ir no supermercado, tem que ir no colégio dos filhos, tem que andar no centro da cidade, tem que ir na padaria, tem que treinar, sempre é no ouvido. Este confronto é sim um espetáculo, uma batalha que se renova a cada edição. O clássico que separa Porto Alegre em 2 cores também une uma paixão indescritível. Não há empate na alma do torcedor, ou se sai em êxtase, ou se carrega um peso difícil de suportar. Um único gol pode transformar o ano, pode ser lembrado por gerações, pode definir um ídolo ou sentenciar um vilão. Cada detalhe importa, cada dividida carrega o peso da história e cada grito da arquibancada reforça o orgulho de pertencer. A bola rola e, como tantas vezes antes, o Beira-Rio ou Arena se transformam em verdadeiros palcos. Suas glórias devem ser para sempre lembradas, como o dia 17 de dezembro de 2006 para os colorados, o inesquecível gol de Adriano Gabiru, na voz dele, Daniel Oliveira. Vai para a bateria do escuro de cabeça, Luiz Adriano para Miarden, 2 contra 1, alguém tem que chegar, Miarden passou para o Puyol, o Internacional chegando, para o Miarden, botou no meio, tá pintando o gol, vai ser campeão do mundo, gol! 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 Eu disse que era o jogo da tua vida! Eu disse que era o jogo da tua vida! Adriano! Gol! Pelos tricolores, mais recentemente, não há como falar de Grêmio se não citar a rede da Arena estufando no jogo de ida da final da Libertadores de 2017, após um chute de Cícero. Edilson enfiou na risca da grande área, desceu para o meio, apareceu o Cícero, atirou, gol! 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 Do Grêmio! 37 minutos! 37 minutos! É um momento divino que acontece na Arena do Grêmio! Tinha que ser desta forma! E assim segue o Grenal, feito de heróis e vilões, de lágrimas e gargalhadas, de um amor que resiste ao tempo. Porto Alegre dorme mais feliz para um lado ou em luto para o outro. Mas no fim, é essa rivalidade que dá a verdadeira alma do futebol gaúcho, porque sem o Grenal, Porto Alegre não seria a mesma, e sem essa paixão, o futebol jamais teria a mesma beleza.